Bom dia a todos, hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, da 10ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é São Mateus, no capítulo 5, versículo de 27 a 32. E Jesus fala aos discípulos sobre os mandamentos e chama atenção para dois deles, o sexto e o nono mandamento, sobretudo quando ele fala a respeito do adultério. A lei dizia, não cometerás adultério. Jesus diz o seguinte, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, joga fora. Se tua mão direita também é para ti ocasião de pecado, arranca, corta, põe fora, queima. É melhor entrar no reino de Deus faltando um dos membros do que ter os dois e ir para o inferno. O que ele está querendo dizer com isso? Naquele tempo isso foi um assombro. Os judeus jamais aceitariam uma coisa dessa. Que a pessoa faltasse um dos membros era até já considerado uma situação de pecado. Então como? Ele está pedindo para tirar membros? Que história é essa? Ora, não vamos aqui pegar as palavras de Jesus ao pé da letra. É importante entender o que ele está querendo dizer, o que está por trás também disso. Não é simplesmente o ato em si, diz Jesus, mas aquilo que elaborou a situação toda para que chegasse então o desfecho do ato. Ou seja, aquilo que está no coração, aquilo que está no pensamento. Elaborou, pensou, passou dias pensando, passou meses até imaginando, criando situações, inventando coisas, e aí um belo dia foi e fez. Disciplina nas tuas atitudes, correção fraterna a ti mesmo, sabe? Se eduque para viver a vida em comunhão com os outros, sobretudo com as mulheres. E naquele tempo as mulheres eram o bem mais precioso de um homem. Jamais se imaginaria que um outro viesse e surrupiasse então a mulher de quem quer que seja. Então é preciso se educar, é preciso se corrigir, é preciso se ter disciplina, a educação dos sentimentos para conviver numa boa com os demais. E Jesus ainda chama atenção para uma outra coisa hoje, a questão do divórcio. Se alguém se divorciar de sua mulher, dê a ela uma carta de divórcio. Aquilo já estava na lei. Olha o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo, aquele que se divorciar de sua mulher, e que isso não for, né, por uma ocasião de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Outra coisa muito séria, é bom aqui lembrar, naquele tempo a mulher não tinha direito a voz e nem vez. Quando ela era solteira, pertencia ao pai, casada, pertencia ao marido, fazia parte de um pacote. Então aqui não há respeito à pessoa da mulher, pessoa, como ser humano, como mulher, imagem e semelhança de Deus, essas coisas que a gente conhece muitíssimo bem. Então não havia respeito nenhum, ou seja, é propriedade, me pertence, se me pertence, eu posso pôr e dispor a hora que eu bem quiser. Então o pai fazia aqueles conchavos daqueles casamentos, paga-se o dote, o marido levava quase que a base de compra. E a mesma coisa era depois a convivência com ele. Um belo dia, ele amanhecia com o fígado virado, o que ele fazia? Ia ao rabino do templo e pedia uma certidão de divórcio à mulher. Peraí, alguns eram mais duros, diziam, não, tem algum motivo sério? Outros não estavam nem aí. Ele pediu, ele tem direito, dava a certidão e aí a mulher ia para a rua. Agora viver de que jeito? Voltar para a casa do pai não podia. O marido, ela já não tinha mais. Ela ia também sem nada. Como é que ela ia viver ou sobreviver? Ela ia então para a vida. Essa que é a história. Então o que é que Jesus quer com isso? Ah, porque Jesus foi duro nas palavras, peraí, não é também bem assim. O que Jesus está querendo aqui é chamar a atenção para o respeito da mulher, como ser humano, como pessoa humana, imagem e semelhança de Deus, tanto quanto o homem. É um ser humano, criou da costela do homem para ficar do lado, não criou dos pés nem da cabeça para ser a ira do homem ou ser pisoteada por ele. Não, criou do lado para que ela fosse companheira. Olha a diferença. E depois a questão do matrimônio vai na mesma linha, a santificação do matrimônio. Por quê? Antes que fosse o querer de um homem e de uma mulher, isso já está no querer de Deus. E é Deus quem abençoa esta união. E ela não pode ser desfeita assim de qualquer jeito. É muito fácil, né, a mulher separada levar então para a vida agora o peso de uma união desfeita. E o homem?
para ele não pesa nada? É evidente que pesa. Então tanto um quanto o outro. Se tiver aí realmente alguma situação, isso é para um, é para o outro. E isso não se discute. Então para Jesus é muito sério. Duas coisas importantes: o respeito à dignidade da mulher e a santificação do matrimônio. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E hoje é dia dos namorados. Parece que cai aqui como uma luva tudo isso que eu falei. E tem muito mais coisa que eu gostaria até de dizer, mas o tempo é curto, não dá. Por isso eu vou pedir então que Deus te mande uma bênção. Você que ainda namora, você que namora sua esposa, você que namora seu esposo, você que tem sua namorada, sua noiva, receba no dia de hoje uma grande bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem com Deus.